E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Adriano. Vamos resolver a questão 128 da prova do Enem 2018. Essa é a prova azul, certo? É uma questão de física. E vamos ler o enunciado. Em desenhos animados, é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes do laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico A e B e instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela, certo? Então, no caso do carro A, tem a ventoinha empurrando o ar contra a vela, e no carro B, a ventoinha empurrando o ar em direção oposta, certo? As características físicas dos carros, né, A e B, permaneceram inalteradas. Quer dizer, elas têm a mesma massa, a mesma aerodinâmica. Certo? Então, quer dizer que se elas entrarem em movimento pela ação da ventoinha, elas devem adquirir, devem ser submetidas à mesma força de resistência, já que elas têm as mesmas características, certo? Outra coisa aqui, continuando. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros A e B para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido de movimento do carro A, os estudantes observaram que, vamos ver o que aconteceu nesse problema. No problema. Na situação do carro A, o que acontece? As moléculas de ar que estão no entorno da ventoinha, elas são impulsionadas por essa ventoinha e ganham velocidade, né? Elas são então aceleradas, elas mudam o seu estado de velocidade, certo? Essa velocidade que elas adquirem é nessa direção da esquerda para a direita, certo? Esse ar aqui é soprado contra a vela, colide com essa vela e deve de alguma forma ser refletida, supondo que essa, essa vela não consegue remover toda a energia durante a colisão. Quando essas moléculas de ar colidem com a vela, elas não perdem toda a energia, e sim são refletidas numa certa direção oposta à de incidência, à direção de incidência, certo? Como a ventoinha acelera essas partículas numa direção paralela, em sua maior parte, ao eixo da parábola, dessa vela parabólica, elas devem incidir na vela e refletir numa determinada direção que passa por um certo ponto chamado foco da parábola, certo? Então, essas partículas vão ser rebatidas passando por um certo ponto específico chamado foco da parábola, certo? E vão adquirir velocidades diversas, várias direções, mas vai existir um componente de velocidade na direção do movimento, né? Nessa direção do movimento, que é a direção do eixo também da parábola, certo? Então, elas devem ser aceleradas no sentido oposto também. Elas são aceleradas a uma certa velocidade inicial média dessas moléculas, ganham velocidade aqui quando passam pela ventoinha, são impulsionadas, colidem com a vela e são refletidas, ganhando velocidade agora no sentido oposto, certo? Então, vamos supor que elas, quando passam pela ventoinha, elas ganham uma velocidade v1, certo? Quando essas moléculas elas colidem,
e rebatem, elas vão adquirir uma certa velocidade v2 no sentido oposto, certo? Como vai haver uma certa dispersão dessas moléculas na direção que elas vão ser refletidas de volta, elas vão adquirir velocidades em diversas direções, mas vai existir uma certa componente de velocidade nessa direção aqui, na direção do eixo da parábola, no sentido oposto, certo? Então, essas moléculas, quando elas colidem com a vela, elas vão perder toda essa velocidade V1 e vão ganhar uma certa quantidade de movimento e uma certa velocidade V2 no sentido oposto. Então, quando elas passam por essa vela aqui, elas vão ganhar velocidade. Como elas ganham velocidade, elas são aceleradas. Vai existir uma força aplicada sobre elas pela ventoinha e por reação, essas moléculas vão agir sobre a ventoinha, fazendo com que haja uma certa força aplicada nesse sentido aqui, certo? No sentido oposto ao ganho de velocidade dessas moléculas de ar aqui. Vamos chamar essa de F1, essa força, certo? Quando essas moléculas colidem por aqui, elas vão ganhar uma certa velocidade nesse sentido. Elas são aceleradas no sentido da direita para a esquerda. Como elas ganham velocidade nessa direção, elas são aceleradas nessa direção. Então, uma certa força média faz com que elas acelerem nessa direção. Então, por reação, a vela existe uma força sobre ela nessa direção aqui, na direção da esquerda para a direita, que eu vou chamar de F2, certo? Se uma certa quantidade de ar adquirir uma velocidade V1, ela recebe um determinado impulso correspondente a essa força F1. Para a força F2, como elas tinham essa velocidade V1, elas perdem completamente a velocidade V1 e ainda ganham a velocidade no sentido oposto. O impulso sofrido aqui sobre essa vela é maior do que o impulso inicial gerado pela própria ventoinha. Então, essa força F2 deve ser maior do que a força F1. Okay? Quanto maior ela seria? No máximo, o que poderia acontecer é que essa reflexão aqui seria perfeita, que todas as moléculas voltariam integralmente no sentido oposto e sem perder nenhum pouquinho de energia, ou seja, o módulo dessa velocidade V1 permaneceria o mesmo, só mudaria de sentido, certo? A energia seria totalmente conservada e ela ganharia velocidade no sentido oposto. Então, no melhor caso, que é impossível, né? No melhor caso, o que aconteceria que F2 seria igual a 2 vezes F1, certo? Por quê? Porque a variação da velocidade seria de V1 para menos V1, certo? Se acontecesse isso, de todas as moléculas serem refletidas sem perder nada de energia, todas no sentido oposto, V2 seria igual a 2V1, certo? Mas isso não é o caso, isso não pode acontecer, primeiro porque as moléculas não são refletidas na direção oposta, e sim são dispersadas em várias direções aqui, certo? Então ela não tem como um F2 ser o dobro de F1, isso aqui nunca acontece, certo? Mas a gente pode afirmar que F2 é maior que F1, de modo que a força resultante que atua sobre o carrinho, ele vai ter essa velocidade, vai ter essa direção aqui, certo? Então a força resultante vai ser F2 menos F1. Okay? Então ela vai ganhar uma aceleração, o carrinho vai ganhar uma aceleração dada pela diferença entre essas forças aqui, certo? Então isso vai corresponder a uma certa velocidade média, que é a velocidade média do carrinho A, VA. Então
sim, o carrinho vai entrar em movimento e vai ganhar uma velocidade VA nessa direção aqui, na direção da esquerda para a direita. Agora a gente vai tentar comparar essas situações. No caso do carro B, com uma ventoinha idêntica, a mesma massa de ar adquire uma certa velocidade, é acelerada no sentido oposto. Então a força F1 que existe aqui é a mesma força F1 gerada sobre essas moléculas de ar aqui em módulo, não é isso? Só que como essas moléculas são aceleradas nessa direção aqui, vai existir uma reação aplicada na vela no sentido oposto, certo? Então o F1, na verdade, vai ter o mesmo módulo, mas sentido oposto, certo? Então, a força resultante aqui, no caso B, a força resultante vai ser igual a F1. Comparando com, no caso do carrinho a força resultante vai ser F2 menos F1. Mas com F2 nunca no máximo vai ser 2F1 e isso não é impossível isso acontecer. Essa força F2 vai ser, na verdade, menor que o dobro de 2 vezes F1. Então essa diferença F2 menos F1 é menor que F1. Certo? Então essa força, na verdade, essa força F aqui é menor do que F1. Então, a gente percebe que o carrinho A ele ganha velocidade porque existe uma força resultante F na direção da esquerda para a direita, porém essa força resultante é menor do que no caso do carro B, certo? Então, o que a gente pode concluir é que o carro A se move, se move, se move da esquerda para a direita, enquanto o carro B também vai se mover nessa mesma direção, só que com um ganho menor, um ganho maior de velocidade, já que essa força resultante no carro B é maior. Então, se a gente olhar as alternativas no problema, a gente percebe que a resposta é a letra B, já que o carro A se move para a direita, só que com uma velocidade menor do que o carro B, já que a força que impulsiona o carro B resultante é maior do que no caso do carro A. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Quem gostou, dá um like, compartilha com o pessoal e até a próxima.